Dando boa tarde aos nossos queridos comentaristas políticos da O Dia TV, Edna Maciel, a Verdinha, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde para o senhor também. Boa tarde, Lívio, Edna, João, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, aquele abraço, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde a todos. Eu não mostrei o jornal O Dia de hoje porque eu estava aguardando para o nosso Política do Dia. Del, por gentileza, mostra aqui para mim. O assunto da manchete da nossa matéria principal é o seguinte: proposta que é baixar o preço da gasolina em todo o Brasil para R$ 4,50. O governador Wellington Dias afirmou que essa proposta vai ser indicada em reunião entre governadores e o presidente do Senado. Este encontro está marcado para amanhã lá em Brasília. É um assunto que realmente muito nos interessa. João Magalhães, de certa forma, é uma corrida por fora dos governadores, porque o que tramita em Brasília, de certa forma, não agradaria, principalmente em contexto de pandemia, aos chefes do Executivo Estadual. Sua análise sobre essa proposta, o que esperar deste encontro entre governadores brasileiros, 26 governadores dos estados e Distrito Federal, e também encontro com o presidente do Senado. O que aguardar? Tudo no Brasil é politizado, né, Lívio? A pandemia foi politizada, o preço dos combustíveis com certeza também seria. E aí a gente acompanhou na semana passada uma decisão lá do Congresso que alterava aí o valor do ICMS. Essa medida não foi bem vista pelos governadores porque retirava receita dos estados e dos municípios, e eles se articularam politicamente para apresentar uma proposta alternativa. No primeiro momento começaram a dizer que defendiam essa discussão no âmbito da reforma tributária, mas como como a reforma tributária não tem andado lá no Congresso, pelo menos na velocidade que até o próprio país esperava, os governadores então se reuniram e pensaram aí em uma proposta alternativa que que tem um viés político, porque os governadores se contrapõem ao governo federal nesse discurso dos combustíveis, e demonstra aí a criação de um fundo de equalização dos combustíveis. Como é que ele funcionaria? Eram recursos destinados para esse fundo que seria utilizado exatamente para amenizar o efeito do dólar, né? O efeito da variação internacional no preço dos combustíveis. Os governadores dizem que isso baixaria de forma drástica o preço atual que o brasileiro paga nos combustíveis, então fica aí mais uma narrativa política para esse cenário de disputa entre o governo federal e entre governos estaduais. É bom ressaltar que aquela aprovação do Congresso que alterava o ICMS, ela era bastante criticada não só pelos governadores, mas por especialistas que diziam que aquela medida, que daquela forma a discussão ia trazer um benefício para a população, porque iria reduzir os impostos estaduais, o preço dos combustíveis ia baixar num prazo aí de 2, 3 meses, mas logo em seguida ia voltar ao patamar normal, porque mexer no ICMS não mexe na raiz do problema. É a cotação do dólar, não é isso? Exatamente. A raiz do problema está exatamente nessa política de preços da Petrobras, que leva em consideração a volatilidade do mercado internacional. Então, é mais um item que fica para discussão e ganha um viés completamente político, partidário também, confronta o governo federal com governos estaduais, e agora os governadores vão apresentar essa proposta aí para o Senado na tentativa de avançar. É certo que a gente vai acompanhar, e eu acredito que vamos ter muitas novidades sobre esse assunto, porque é um assunto que afeta todo mundo, né, Lívio e colegas? A gente sabe que o preço dos combustíveis é algo bastante importante, porque além de influenciar diretamente no orçamento das famílias, impacta diretamente também no preço dos demais produtos, já que no Brasil praticamente todos os produtos circulam através das rodovias. Lendo um pouco para você o texto que foi publicado no jornal O Dia desta quarta-feira. A proposta, como já disse o João, é baseado na criação do Fundo de Equalização dos Combustíveis, em conjunto com todos os estados brasileiros e Distrito Federal. Essa é uma medida adotada na tentativa de frear no Congresso a proposta que poderá mudar a cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A medida pode levar a uma perda de arrecadação de 24 bilhões de reais. E caso seja aprovada na Câmara Federal. Abre aspas. Nós, governadores, temos a maior clareza do jeito que a proposta saiu da Câmara. Terá um grande desequilíbrio em vários estados e municípios. Isso não vai resolver o problema do preço do combustível. Com o Fundo de Equalização do Combustível, nós vamos ter a gasolina R$ 4,50. Se for a proposta da Câmara, tem um ganho de 0,40 centavos, que ela não resolve a questão mais para frente.
Já com o fundo, resolve e dá uma estabilidade para o próximo ano. São palavras, fecha aspas, do governador Wellington Dias Eliezer Rodrigues. Como você realmente concorda com o João Magalhães que tudo realmente, a tendência deste assunto, principalmente agora, um dos mais polêmicos quando se fala de inflação no Brasil, você acredita que realmente este vai ser um assunto politizado? Infelizmente, Lívio Galeno, observamos esse cenário de ataques e contra-ataques, de transferência de culpas e responsabilidades. Nenhum gestor, em regra, quer assumir a responsabilidade por algo que está trazendo ampla insatisfação, o que gera impopularidade. Então, o governo federal tenta atribuir isso aos estados, os estados tentam devolver essa bronca ao governo federal. O fato é que a população está pagando caro, independentemente de qual seja o motivo para a inflação dos combustíveis. Eu e você, cada contribuinte está pagando muito caro, até quem não tem um meio de transporte que utiliza gasolina, álcool ou óleo diesel. Interessante que até o álcool, que não é derivado do petróleo, também acaba inflacionado por essa política, mas temos que lembrar que o modal rodoviário é o principal do Brasil. Tudo que chega no supermercado, por exemplo, nas prateleiras, carrega ali o preço dos fretes. Então, lá na ponta, o trabalhador, a trabalhadora acaba pagando essa conta, algo que traz esse impacto a todo o Brasil. Os mais vulneráveis sentem mais e aí há necessidade de providências. Eu acredito que seja mais produtivo uma predisposição ao consenso do que esse ritmo de ataques e acusações e troca de farpas. Enfim, é necessário se trazer uma decisão técnica. O Estado brasileiro, quando eu digo Estado, falo União e governos estaduais, precisam reagir de uma maneira enérgica. Não dá mais para prolongar essa situação. É preciso fomentar a economia e, para isso, é bom dar condições de consumo à população. Então, fica o debate, fica a necessidade de providências. Lembrar que, recentemente, a Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública com especialistas, técnicos da Secretaria de Fazenda, até representantes da própria Petrobras, trazendo esses esclarecimentos acerca dessa dinâmica que envolve o preço dos combustíveis. Nós mostramos aqui trabalhadores que são motoristas por aplicativo sofrendo. Esse é só um exemplo direto, mas as consequências são amplas e afetam a maioria. Só acrescentando informações para você de casa antes do comentário de Edna Maciel. Na manhã desta quarta-feira no Brasil, o litro da gasolina mais caro é comercializado por R$ 7,59. Esse valor médio foi registrado no estado do Rio Grande do Sul. Edna Maciel, chegamos a uma situação bastante delicada. De um lado, temos o governo federal, de certa forma, sempre querendo responsabilizar governadores pela alta nos preços dos combustíveis por conta da cobrança do ICMS e, de certa forma, esse imposto ficar sempre retido a nível estadual. O governo federal diz que a culpa é dos governadores também querem, de certa forma, empurrar a conta para o governo federal. Do jeito que está, com a criação deste fundo, este recurso terá que sair de algum lugar e realmente deve vir dos cofres federais, porque se não for assim, governos estaduais alegam que podem perder até 24 bilhões de reais em arrecadação. Edna, eu sei que a situação é muito delicada, estamos em contexto de pandemia que realmente ainda vai nos trazer dores de cabeça por muito tempo, mas precisamos pensar na população, Edna. Não aguentamos mais pagar R$ 7,59 em um litro de combustível. Não tem quem aguente, Edna. Não, e a questão é que não tem mesmo como continuar dessa forma. E a gente está vendo sempre esse embate, se a gente for bem observar, nas outras áreas também. É o técnico, a questão técnica com a questão política. E não sei se os amigos concordam, mas eu estava ouvindo vocês e fazendo aí um paralelo à questão da pandemia, quando a gente fala de politização de assuntos tão importantes para a população, a gente vê a questão da pandemia e da CPI envolvendo também o técnico e o político.
A gente vê na questão dos transportes, inclusive aqui mesmo, né, em nível regional, transporte coletivo. A gente vê também, é claro que a gente sabe que todo político quer seu holofote, quer seu marketing, a partir do que ele propõe, ele pode ser bem visto ou não pelo seu eleitorado, mas questões que envolvem saúde, transporte, agora estamos vendo isso também com o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, né? E é a questão técnica e a questão política, os valores, os cálculos, as abordagens. Então, é muito, muito grave que hoje a gente esteja vendo a esse preço, nesse valor dos combustíveis, que, como vocês bem colocaram, a questão não é só o combustível e o transporte, vai até o alimento na mesa, porque a gente precisa transportar esses produtos, né? Os produtos que vêm da agricultura direto para os centros urbanos, os gastos com combustíveis, eles atendem a todas as demandas de todas as áreas, saúde, segurança. Então, é muito importante que governo federal e governos estaduais entrem num acordo, que realmente a gente veja as questões técnicas, porque os estados não podem quebrar, mas temos que ver, mas não adianta. A questão política ela vai estar sempre em volta. Cada um quer, vamos falar no popular, puxar a sardinha para o seu lado e não ficar mal na fita com a população. E o importante é que a gente tenha preços acessíveis para todos. Esses que ainda podem utilizar seus transportes, falando em nível de particular, né? Nós estamos falando das pessoas que precisam ir e vir e dos transportes, fora a amplitude que nós demos aí ainda há pouco. Então, todos precisam de combustível de uma maneira ou de outra. E a esse preço, eu inclusive vi especialistas falando que podemos chegar até a R$10 em alguns estados o litro. Já imaginou? Quebrar a pessoa, a família, o país e o estado, enfim. Aguardamos que realmente seja analisado o projeto e que tecnicamente e também, é claro, que politicamente a questão seja resolvida e urgente. Lívio, diga lá, Eliezer. Nós também temos que considerar aí a influência dos donos de postos de combustíveis, né? São agentes com poder de decisão direta nessas questões. Também tem a sua parcela de contribuição, de responsabilidade, digamos assim, na comercialização dos combustíveis, né? É preciso sim também haver aí uma consideração dessa parte para tentar dar uma estabilidade nesses preços. É claro que eles sofrem a influência de todo esse contexto internacional, nacional, política de preços, enfim, mas o governo, por exemplo, não pode simplesmente tabelar, obrigar, taxar os preços dos combustíveis, porque os proprietários podem se negar a vender por um determinado preço muito baixo, que não venha a valer a pena, o que estimularia, em hipótese, o comércio paralelo. Enfim, é uma questão muito ampla, o fato é que todos os agentes envolvidos devem dar sua contribuição. Vamos aos fatos, porque eu me sinto realmente na obrigação de falar diretamente a você que nos acompanha pela Udia TV. Muito obrigado pela sua audiência, mas já começa a se registrar o que o Eliezer chamou de mercado paralelo aqui também no estado do Piauí. Muitas pessoas estão procurando o estado do Maranhão para abastecer os seus veículos, particularmente Timon, porque lá ainda se tem um litro da gasolina um pouco mais em conta quando comparado a preços praticados aqui na capital do estado do Piauí. E João Magalhães, é importante também lembrarmos a nossa população que escolheu a Udia TV para se manter informado nesta quarta-feira, de que está nas mãos dos nossos representantes políticos uma chance concreta de resolver um problema que aflige a nossa população. Está nas mãos, eleitor teresinense, piauiense, maranhense que também nos acompanha pela Udia TV, nas mãos dos seus deputados e senadores, a solução, por mais que imediata e volátil desse problema, está nas mãos dos seus representantes políticos. É hora de observar como o seu deputado, o seu senador e até o seu presidente da República vai agir, seu governador vai agir nas próximas horas, ligados aos próximos fatos, porque realmente está nas mãos deles resolver essa questão que está afligindo a nossa população. Observe, eleições 2022 já estão desenhadas, nós já estamos, de certa forma, avaliando os nomes que estão postos à disputa da nossa intenção de votos para o próximo ano, e é muito importante observarmos como os nossos representantes vão agir agora, vendo o nosso bem público, o nosso bem, na realidade, da população como um todo.
Isso pode influenciar, deve influenciar a sua decisão? De olho em 2022. João, agora é uma situação concreta em que o poder de decisão está nas mãos da nossa classe política. Quem não decidir pelo povo merece, pelo menos, nem ser reeleito. E você toca numa questão principal, que é exatamente a capacidade do homem público de ter uma grandeza e saber separar esse olhar técnico do olhar político. É claro que nenhum político, a gente não espera que nenhum político diga, olha, a culpa é minha. Isso não vai acontecer, todo mundo aqui é bem grandinho para entender que isso não vai acontecer. Nenhum político vai assumir a culpa por num determinado contexto como esse da alta dos combustíveis. Mas são nesses momentos que a população tem que ficar atenta para saber se são estadistas suficientes para dialogarem, para sentar numa mesa e dizer, olha, a gente reconhece que podemos ajudar aqui e, em contrapartida, o outro poder tem que dar essa parcela de contribuição. É uma construção a muitas mãos, com base de muito diálogo, e e a capacidade de diálogo ela precisa ser plena. Esse clima de instabilidade, esse clima de fla-flu na política, de ficar um atacando o outro, e que a gente lamentavelmente viu durante a pandemia, ele não pode se estender para outros temas, inclusive na área econômica, onde lida com muitos números. Então, há um embasamento técnico que precisa ser priorizado, mas, acima de tudo, uma capacidade e uma grandeza da classe política de reconhecer até onde ela não pode, não deve fazer palanque em cima de um assunto que lida diretamente com a qualidade de vida das pessoas. A gente vive em um momento em que todo mundo sabe, a inflação está alta, o preço dos combustíveis impacta diretamente no preço dos alimentos, a gente está num cenário econômico difícil por conta de vários motivos, e todo mundo sabe que a pandemia contribuiu com isso, mas as saídas, as soluções, elas vão vir com a grandeza dos homens públicos e sentarem numa mesa, discutir, dialogarem e priorizarem os números, demonstrarem uma capacidade técnica de solucionar os problemas. Caso a questão política parta para essa disputa político-partidária, para esse esgarçamento entre as instituições, para esse fla-flu, num assunto tão sério como esse da economia, com certeza a gente tende a piorar ainda mais a situação, e aí nesses momentos que a gente precisa, que a população precisa estar atenta como é o comportamento desses líderes políticos, e porque é nessas horas de dificuldade que a gente separa quem é estadista, quem prioriza o debate técnico em prol da população e quem quer apenas fazer política e ganhar voto em cima de assuntos tão complexos e que impactam diretamente a vida de milhões de pessoas. E eu vou revelar para a população teresinense que nos acompanha aqui pela O Dia TV o meu principal medo. É porque esta semana nós estamos em um olho do furacão em questões e competições políticas. A próxima informação de hoje vai realmente cair como uma bomba lá no Senado, porque o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é o relator da CPI da Covid-19, apresenta nesta quarta-feira o seu relatório final. No documento, Renan afirma que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma negligente na pandemia, expondo a população ao risco de infecção em massa. São apontados mais de 20 possíveis crimes, dos quais 9 são atribuídos diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Na noite de ontem, terça-feira, foram retirados da lista relativas a esses crimes indicados ao presidente os crimes de homicídio qualificado e genocídio de indígenas. Essas propostas de Renan Calheiros não tinham apoio dos demais senadores da cúpula da comissão. Há pedidos de indiciamento contra mais de 60 pessoas, além de 2 empresas que também devem ser alvos de investigações. Este resultado, de certa forma, este relatório final da CPI da Covid-19, que foi promovida no Senado Federal, Edna Maciel, vai cair como uma bomba, principalmente nessas questões de competição política e principalmente também quando precisamos de decisões que se esqueça as bandeiras partidárias e que se priorize a população. Estamos diante de um Brasil quebrado, com uma economia quebrada, com pessoas realmente desempregadas, onde precisamos cada vez mais focar no bem público. Mas a questão política, Edna, vai ser o principal destaque desta semana, Brasil afora. Nós tivemos aí ontem, que foi o dia do Piauí, acompanhando toda essa celeuma em volta da leitura do relatório, da apresentação e apreciação do relatório da CPI,
tão esperado, que acaba respingando de uma forma até negativa quando esse olhar político que a gente está comentando aqui, debatendo, político e técnico, prevalece, porque é cada um querendo puxar a luz para si, né? E Renan Calheiros até chegou a voltar um pouquinho atrás nessa questão de alguns pontos, porque o grupo conhecido aí como G7, os principais a cúpula, como você mesmo disse aí, da CPI, estavam já se contradizendo, não, se debatendo, se desentendendo, melhor dizendo, né? Justamente por causa desses pontos ligados ao genocídio, ligados à culpabilidade do presidente da República em relação às comunidades indígenas. Então, existiam pontos do relatório de conflito e parece que eles chegaram a um denominador comum para poder apresentar, enfim, o relatório. Mas fica aqui essa questão que nós estamos colocando. Em primeiro lugar, nós temos que pensar na população de uma forma geral, no cidadão e no seu bem viver. E o que está acontecendo? A CPI foi importante? Foi. Nós tivemos aí, como você elencou aí, um número enorme de mais de 50 pessoas indiciadas e agora 60. Essa acusação... Diga, Lívia. 60 pessoas 60, indiciadas. né? Exatamente, 60 pessoas e acusações fortíssimas para o presidente da República. Nós tivemos aí descobertas com as empresas envolvidas e suspeitas de envolvidos também, não só técnicos como políticos, e depoimentos no final em que todos nos comovemos, ou se não todos, a maioria de pessoas que perderam os seus, ou amigos, ou parentes, ou conhecidos. Então, assim, a CPI foi importante, sim. Existe um grupo político que está à frente, sim, mas o mais importante não é o que eles fizeram, não fazem mais do que obrigação, porque são colocados por todos nós como eleitores lá para que façam esse papel. Então, o que é mais importante agora, o que nós esperamos é que esse relatório se resulte, sim, em práticas, em decisões práticas, se elas tiverem que ser judicializadas, enfim, se pessoas tiverem que ser afastadas dos seus cargos ou punidas, que sejam. Mas o mais importante é que a gente dê continuidade ao projeto que propõe confirmar, reafirmar a saúde de cada um dos cidadãos que são eleitores. Vamos esperar que também, nesse caso, o cidadão e a parte que é mais importante, que é o eleitor, seja colocada em primeiro lugar do que os votos, do que os políticos, do que quem fez mais nessa CPI. Atenção, piauiense, maranhense, este é o momento de pensar e de ver na prática como o seu representante político vai te representar em situações tão delicadas pela qual passa a nossa economia brasileira. Eliezer, é muito tênue esta linha entre decisões técnicas e políticas. Infelizmente, com o resultado, ou felizmente, com o resultado dessa CPI da Covid-19 lá em Brasília sendo divulgado, sendo tornado de conhecimento público, por mais que este relatório não tenha o mesmo peso como teve aqui em Teresina o relatório do transporte público, que infelizmente não serviu para nada, pode ser o mesmo caminho a ser adotado também no Senado Federal, mas é importante lembrarmos a você que nos acompanha pela UDIA TV, está nas mãos do seu representante político, do nosso representante político, tomar uma decisão criteriosa, técnica e, de certa forma, esquecer as picuinhas políticas em prol do bem do brasileiro, do piauiense, do maranhense, que realmente está sofrendo tanto com uma economia em frangalhos. É momento de observar, mas, Eliezer, essa linha é muito tênue. Precisa ter muito diálogo e ter muita consciência do que é público, do bem-estar público, para não confundir as coisas. E eu temo que isso não vai acontecer. Concordo, Lívio Galeno. Desde o início dessa CPI, nós estamos observando uma espetacularização de um assunto muito sério. Pandemia, vidas, mais de 600 mil mortes no Brasil provocadas por esta pandemia, e uma CPI que em alguns momentos apurou possíveis omissões, o que traz aí um sentimento de algo muito vago, relativo, porque uma coisa é investigar supostos crimes, outra é supostas omissões. É bem subjetivo, né, aliás? Isso. Então, assim, mas acabaram também levando por esse lado. Os senadores têm essa competência, um instrumento importante
para determinados casos, foi utilizado também com intenções políticas, desde a formação do grupo da CPI, a escolha do relator, tudo isso foi politizado, né? Oposição e situação se degladiando. A oposição ao presidente acabou assumindo o controle desta CPI e passou a utilizar todas as estratégias possíveis para, de alguma forma, descredibilizar, desgastar a imagem do governo federal. Agora, vamos saber qual será a reação das autoridades competentes diante do resultado desta CPI, o indiciamento de 60 pessoas, crimes atribuídos ao presidente da República. Aí entra quem tem competência para investigar ou para cobrar responsabilidades do presidente ou dos outros envolvidos. Enfim, o fato é que, uma vez se constatada a culpa, o dolo em alguma situação, que essa pessoa, independentemente, pague pelo erro que cometeu, pelas consequências negativas que acarretou. João Magalhães, as suas expectativas para a publicação do relatório final da CPI da Covid? Olha, Lívio, há alguns fatos que contra eles não há muito o que argumentar. Concordo. A média de mortes no Brasil ela é superior à média de outros países. O Brasil teve um número de mortes que assombra todo o mundo. Há também um seguinte fato: o processo de imunização no Brasil ele foi demorado. Hoje, a gente até que está em números que eu diria que são positivos. A partir do momento em que a vacinação engrenou, isso caminhou muito rápido, mas o início ele demorou demais. E há provas de que esse processo foi retardado porque o governo federal não demonstrou o interesse necessário para fazer a aquisição dessas vacinas lá no início de toda a discussão. Além disso, autoridades públicas brasileiras fizeram uma espécie de campanha pelo tratamento precoce, que cientificamente não foi comprovado, pelo não uso da máscara, algo que também é cientificamente comprovado, que ajudaria a conter a disseminação da doença. Então, há alguns fatos que contra eles não há muito o que argumentar. Agora, no que diz respeito ao relatório da CPI, se há uma certeza, é que a corda ela sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. Esse lado mais fraco certamente não é de quem está hoje no poder. Normalmente, quem está no poder fica lá encastelado, é protegido, tem muitas formas de se proteger. A gente sabe como é que funciona. No entanto, há outros agentes dentro dessa discussão, como é o caso, por exemplo, de alguns planos de saúde, dentre outros agentes políticos, ministros, secretários, pessoas de segundo escalão, que ocupavam cargos de segundo escalão, enfim, que eles estão do lado mais frágil dessa discussão. E contra eles, certamente, a CPI deve avançar de forma mais rápida, porque a gente sabe que funciona dessa forma. A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, porque quem está no poder tem instrumentos para se defender da melhor forma. Então, a minha expectativa é exatamente essa. A gente espera que contra esses, que no que diz respeito a esses fatos, que eles andem, que isso seja encaminhado ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, enfim, aos órgãos especializados em investigação, à Polícia Federal, se for o caso, e que eles tenham o andamento necessário. No que diz respeito a todo o resto, acredito que vai ficar nessa seara política, porque, como bem lembrou o Eliezer, a própria CPI, infelizmente, em alguns momentos se politizou demais. Teve depoimentos que deveriam ser mais técnicos, mas acabaram contaminando esse depoimento, acabaram contaminando determinadas investigações com um olhar político partidário, que eu acredito que também afeta, de certa forma, até a credibilidade desse relatório. Mas a gente espera, como brasileiro, que a qualquer omissão detectada ou qualquer crime detectado, que os responsáveis sejam punidos. Se não agora, mas que pelo menos um dia a justiça seja feita, até porque a gente sabe que a gente não pode dizer que é a culpa de alguém, mas há um fato que é de que no Brasil a pandemia foi muito mais cruel com muitas famílias do que a média geral em todo o mundo. Se me permite, bem rápido, Lívia. Vai lá, inclusive, o senador Marcos Rogério, e me parece que tem outros políticos também, outros senadores, para defender o governo federal, inclusive estão aí com um relatório paralelo. Sim. Querendo, não é isso, amigo? Querendo colocar nesse relatório paralelo que contradiz ao resultado do relatório da CPI, para a gente ver em que nível que nós já vai recomeçar. Eu fico ouvindo, você vai começar tudo de novo, quer dizer, questão política. Será outra CPI que daqui a pouco está surgindo aí?
Vamos aguardar. Fato é que, mais do que nunca, todos os olhos políticos estão voltados para Brasília nesta semana. Só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, o Eliezer Rodrigues esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí nesta quarta-feira e trouxe para a gente análises acerca da Lei Orçamentária de 2022 e também, é claro, de uma possível crise entre o Dr. Pessoa e o MDB. Quem faz esta análise para a gente sobre esses dois assuntos é o deputado estadual Henrique Pires. Vamos ouvi-lo. Nós vamos estar divulgando até a próxima sexta-feira o calendário. Nós sabemos que o governo do Estado fez auscultas aos outros poderes, né? Mas nós temos obrigação aqui na Assembleia, isso é uma lei orçamentária, a Casa das Leis é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Então nós faremos audiência pública, faremos conversações com os poderes, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o próprio Executivo. Vamos atrás daqueles requerimentos do deputado Henrique Pires aqui, que o líder do governo derrotou na LDO, né? Quando a gente fala do projeto de duplicação, de alargamento da estrada que vai até Batalha, a estrada mais importante da região norte. Problemas estruturais que são necessários que o Estado faça. E estando na lei, tem que ser feito. Isso com diálogo com o governador, que é o Wellington Dias, com a vice-governadora Regina Souza, que seguindo-se o trâmite político, ela assumirá no dia 2 de abril próximo. Então, essa conversação será com toda a sociedade, assim como nós fizemos na LDO. Da mesma forma que todos os parlamentares encaminharão as suas emendas, suas ponderações, para que a gente possa fazer o melhor possível dentro do dinheiro do povo piauiense para o próximo ano. Deputado, como um MDBista raiz, né, o senhor costuma se apresentar dessa forma, como é que o senhor reage a esse distanciamento do prefeito Dr. Pessoa com o partido? Eu não costumo me apresentar, não. Eu sou, né? Não é me apresentar. É o único partido que eu tive até hoje, minha vida. Você pode procurar na história do Piauí e por aí. Eu fui presidente do PMDB Jovem Estadual, presidente do PMDB Jovem Nacional, fundei o PMDB Socioambiental no Piauí, no Brasil, e fui do PMDB Sindical, né? Então, e nunca mudei de partido. É difícil ter um, pode ter igual, né? Mas, nós estamos lutando para o doutor Pessoa ficar no MDB, conosco. Esse é o entendimento do deputado Henrique Pires. Questão importante, Eliezer. Só pela expressão estamos lutando, significa que há um conflito, uma batalha sendo travada para tentar garantir a presença de pessoa, do doutor Pessoa, no MDB. Aí o que se tem de expectativa é que realmente o prefeito de Teresina venha a migrar de sigla partidária. Há aí uma sinalização para a União Brasil, se especula quem será o dirigente estadual desse partido, se caberá o grupo do prefeito, enfim. O fato é que o prefeito de Teresina tem essa capacidade de se desgastar até com o partido que o elegeu. Deixamos cenas para os próximos capítulos, então. Eliezer, muito obrigado pela sua participação. Bom meio de semana para você. Até amanhã. Boa tarde a todos, até amanhã. Lembrando que hoje é quarta, não segunda-feira, como eu falei no início do jornal, viu, Edna? Boa tarde, Edna. Obrigado pela tua participação. Boa tarde, obrigado. Hoje a gente não está combinando na roupa não, mas no resto a gente combina, né? Com certeza. Boa tarde a Obrigado. todos. João Magalhães, aquele abraço para você, bom trabalho e até amanhã. Valeu, Lívia. Boa tarde para você, para a Edna, para a Eliezer e, claro, boa tarde especial para a nossa audiência. Política do dia.